Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é João Paulo, eu sou de Belo Horizonte, essa aqui é a minha filha Galisteu e eu decidi fazer esse vídeo em resposta a uma série de vídeos que eu assisti no YouTube chamado Accent Tag. Se tratavam de vídeos nos quais pessoas de diferentes partes do mundo, de países que têm inglês como segunda língua ou língua oficial, eles resolveram fazer vídeos para mostrar como que soava o sotaque deles, como que a língua se caracterizava naquela determinada região. Por exemplo, havia uma pessoa da Austrália, outra de Gana, outra do Canadá, e eu pensei, por que não fazer um accent tag em português para divulgar como que o nosso sotaque no Brasil, dependendo da região, ele varia tanto. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Por que o sotaque belo-horizontino? O sotaque belo-horizontino ele é muito peculiar. Às vezes, nós temos em novelas da Globo alguns mineiros e a gente daqui de Belo Horizonte acha até estranho como que os atores, os artistas imitam o nosso sotaque de uma maneira bem, até mesmo muito roceira, mas tem uma determinada explicação. Bom, em Belo Horizonte, uma das coisas que para mim é bem marcada, principalmente na minha fala, é a minha consoante fricativa glotal. O que é isso? O R entre duas consoantes. Por exemplo, na palavra porta. Um belo-horizontino da gema, como eu, por exemplo, que cresceu e nasceu aqui em Belo Horizonte a vida toda, eu não tenho esse R, ele é muito enfraquecido no meu discurso. Então, por exemplo, eu não falo porta ou torta. Eu falo, esse R ele é muito enfraquecido, então sai porta, torta. Então, em Belo Horizonte nós não comemos uma torta de frango, nós comemos uma torta de frango. Nós temos uma porta e no meu prédio tem um porteiro. Essa mesma consoante glotal, fricativa, esse R, em verbos no infinitivo ou no final de uma palavra, de um substantivo, por exemplo, ele também fica enfraquecido e muitas vezes ele some. Então, por exemplo, o verbo fazer vira fazer. Tomar um banho de mar em Belo Horizonte não existe, mas a gente tem o bar e todo mundo vai pro bar, porque em Belo Horizonte não tem mar. Você pode fazer alguma coisa, porque um belo-horizontino geralmente não vai falar que ele sabe fazer alguma coisa. Uma outra característica do nosso dialeto mineiro seria que as nossas palavras no diminutivo, por exemplo, passarinho, barzinho, barquinho, essas palavras não seriam pronunciadas assim. Esse inho final vira na maioria das vezes uma consoante, uma vogal nasalizada. Então um passarinho simplesmente viraria um passarim. E um belo-horizontino sempre vai ao barzinho. Ele nunca vai ao barzinho. Nós não falamos assim aqui. E um outro aspecto também interessante é que as sílabas finais das palavras, por algum motivo que não sei explicar, elas simplesmente desaparecem. Então, nós não temos, elas desaparecem ou ficam muito enfraquecidas. Que é o caso, por exemplo, do país Estados Unidos. A gente não fala assim. A gente fala Estados Unidos. Então, se está tudo bem, a gente fala que está tudo uma beleza. A gente não fala que está tudo uma beleza. Nós vamos enfraquecendo a sílaba até que a sílaba final some. Uma outra coisa bem belo-horizontina é que o advérbio de tempo aqui, por exemplo, o advérbio de lugar, desculpa, aqui, ele vira apenas um marcador discursivo. Então, ao invés de usarmos... usamos também aqui como um lugar, né? Eu moro aqui, por exemplo, advérbio de lugar. Porém, no início da frase ele se torna apenas um chamativo para chamar a atenção do seu interlocutor. Então eu posso falar, aqui, tem pão aí? Aqui, você vai no barzinho?
E esse você também, ele some completamente, né? Ele vira um você, ou então um simplesmente se. E nisso a gente vai conversando e vai mudando a nossa língua. Eu encontrei umas frases na Wikipedia falando do dialeto mineiro e eu quero ler essas frases para vocês. Elas são bem verdadeiras. Então tem assim, no português padrão, você diz: você comprou as roupas que eu lhe pedi? Em Belo Horizonte a gente fala: você comprou as roupas que eu pedi? A pergunta: quantos anos você tem? Aqui em Belo Horizonte vira: quantos anos você tem? A pergunta: o que ela falou? Em Belo Horizonte, muito comumente, a pessoa vai perguntar para você: o que ela falou? Ou então: eu vou à praça com você, vira um: eu vou na praça com você. Mais uma frase: ele comprou aqueles cadernos para você. Ele comprou aqueles cadernos para você. Eu gosto de você. Gosto de você. Quem é você? Quem que é você? Ou então quem que você é? Uma coisa que eu acho muito interessante é que os pronomes pessoais, eles, elas, eles geralmente não são bem pronunciados em Belo Horizonte também. Eles vão, vira eles vão. Elas vão, vira es vão. Então a diferença entre eles e elas é apenas a forma como a gente vai abrir o som da vogal. Eles, es. Elas, es. Então, eles vão, elas vão também. E tá tudo ótimo, e todo mundo se entende. Obviamente, há muitas outras marcas do sotaque mineiro. Uai, sou, mas nem tudo em Belo Horizonte se resume em uai e sou, né, sou? Às vezes as coisas ficam um pouco mais complicadas de entender. E a gente fala desse jeito mesmo. Bom, caso você já tenha vindo em Belo Horizonte, você reconhece isso à distância. Caso ainda não tenha visto, não se assuste se um Belo Horizontino perguntar: e aí, está bom? E é isso, gente. Até logo.